Bom dia a todos e todas. Meu nome é Roberto Parisi, eu sou professor livre-docente aqui do Departamento de Farmácia da área de Química Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, campus capital. De primeira mão, gostaria de agradecer à professora Lídia pelo convite para participar desse workshop, junto a esse grande time de pesquisadores. E aqui eu vou apresentar de uma maneira breve as nossas contribuições para a inovação em fármacos e também os nossos interesses em relação a esse projeto, né? Aquilo que poderia complementar as nossas linhas de investigação. Bom, a apresentação ela está norteada pelas perguntas que nos foram enviadas: quem somos, o que fazemos e quais são as nossas propostas para serem desenvolvidas no contexto do INOFAR, do NCT INOFAR. E especificando, eu sou professor aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, livre-docente, e trabalho coordenando o Laboratório de Planejamento e Síntese de Substâncias Bioativas, LAPESB. A minha linha de pesquisa é baseada no planejamento, na síntese e na avaliação biológica de substâncias naturais, de origem natural e também sintética. O LAPESB está localizado aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, especificamente o Bloco 13 Superior, muito próximo aqui do Instituto de Química no campus Butantã. Nosso laboratório é essencialmente de síntese orgânica e química medicinal, então conta com todas as facilities, equipamentos para produção, caracterização e determinação de pureza de compostos orgânicos em pequena escala. O nosso grupo, atualmente, ele é formado por 7 integrantes, um pós-doutorando, 2 doutorandas, 2 mestrandas e 2 estudantes de iniciação científica. Mas nós temos também colaboradores nacionais, particularmente aqui a professora Letícia Lotufo e o João Agostinho Machado Neto, ambos do ICB, e também colaboradores internacionais, particularmente o professor Wolfgang Sippel, da Universidade Halle, na Alemanha, e também o Dr. pesquisador Thales Cronenberg, de Tübingen. Como eu disse, a nossa linha de pesquisa envolve o planejamento, a síntese e a avaliação biológica de compostos bioativos, e nós utilizamos estratégias baseadas em ligantes e baseadas em alvos biológicos. A partir dessas estratégias, nós conseguimos definir determinadas moléculas que podem sofrer modificações moleculares, particularmente estratégias clássicas, abordagens clássicas, bioisosterismo, hibridação, com vistas aí à otimização da atividade biológica ou até mesmo a otimização das interações com o alvo ou acessibilidade ao alvo. O nosso laboratório é essencialmente de síntese orgânica. Nós trabalhamos com reações clássicas de acoplamento, de building blocks, e nós temos aí, como eu disse, as facilities para caracterização completa das moléculas e determinação de pureza. Normalmente a avaliação biológica é feita por colaboradores, que são nacionais e internacionais. Então nós temos hoje colaborações para atividade anticâncer no seu contexto geral, in vitro e in vivo, a avaliação até mesmo da atividade anti-Alzheimer, antituberculose, e iniciamos a avaliação de compostos fotoprotetores. Aquilo que não é feito pelos colaboradores, nós enviamos para CROs, particularmente nós utilizamos bastante a Reaction Biology nos Estados Unidos. Eu não vou entrar em todas as possibilidades de trabalho do nosso grupo, mas uma das linhas iniciais foi justamente a utilização de produtos naturais como inspiração para análogos com atividade superior, e uma dessas moléculas foi a capsaicina, a qual nós produzimos uma série de modificações moleculares. Análogos foram produzidos, alguns tiveram atividade interessante in vitro e in vivo, e hoje nós estamos com o foco na hibridação molecular, utilizando esses derivados da capsaicina, mas com determinados grupos que podem fornecer seletividade para a histona desacetilase, particularmente a isoforma 6. Nesse contexto, só lembrando que a hibridação molecular é a junção de farmacóforos, que pode acontecer via espaçantes,
ou até mesmo via fusão desses farmacóforos, ou pela mescla de ambos os farmacóforos. Nós temos aplicado a hibridação molecular com sucesso em nosso laboratório. Um dos projetos atuais é justamente a hibridização do belinostat, que é um pan-inibidor EDDAC, com o sorafenib, que é um inibidor multiquinase. A gente acreditava, né, que o belinostat, por inibir a estona desacetilase, poderia então aumentar a expressão de genes pró-apoptóticos, facilitando a morte celular, enquanto a utilização do sorafenib poderia então bloquear vias de sobrevivência celular, como é o caso da via Ras-Raf-MAP quinase, que é justamente responsável pela proliferação e resistência à apoptose em tumores. Naquele primeiro momento, nós utilizamos a porção ureídica, não é a farmacofórica, mas nós utilizamos a porção ureídica do sorafenib, com a porção farmacofórica, né, do inibidor de EDDAC belinostat, porção hidroxâmica junto com o linker. E dessa fusão, nós geramos esses derivados que são difenilureídicos cinamil hidroxamatos, né, como nucleobase. Nós fizemos aqui uma maquiagem química, né, nós fizemos adornos químicos com a utilização de substituintes no anel A, inclusive alguns semelhantes ao próprio sorafenib, enquanto no anel B nós alteramos a distância aqui do ácido hidroxâmico até esse anel B. Como pode ser visualizado aqui, o ácido hidroxâmico ele está ligado diretamente ao anel B, aqui ele está ligado via dupla ligação com restrição conformacional, e aqui nós temos a porção de hidrocinamil hidroxamato que gera um aumento na flexibilidade conformacional. Esses compostos, então, eles foram sintetizados de uma forma bastante rápida, em 2 ou 3 etapas, até depender do composto, particularmente para a formação dos fenilhidroxamatos, nós utilizamos o para-aminobenzoato de etila e nós submetemos a reação com diversos isocianatos, né, formando aqui esses derivados ésteres e que posteriormente sofreram então a hidroxaminólise para a formação do ácido hidroxâmico, todos com ótimos rendimentos. Para a formação aqui do cinamil e do dihidrocinamil hidroxamatos, nós partimos de um intermediário já avançado de laboratório, obtidos em laboratório, que é o paraminocinamato de etila, né? Nós também fizemos as mesmas reações utilizadas na primeira etapa e todos os compostos foram obtidos com ótimos rendimentos também. Dentre os compostos sintetizados, aqueles derivados cinamil hidroxâmicos apresentaram-se mais promissores comparativamente ao fenilhidroxamato e ao dihidrocinamil hidroxamato, de modo que a potência foi na casa de nanomolar em células de linhagens tumorais hematológicas do tipo Jurkat e na malva, né, chegando aqui alguns compostos a apresentar 40 nanomolar de atividade, como é o caso desse composto 11B, que tem um substituinte para cloro, né? Esses compostos eles foram ensaiados apenas em estona desacetilase por dificuldade de ensaio em quinases à época, né? Mas eles apresentaram-se bastante seletivos, com uma seletividade de 400 comparativamente de DAC1 e 6. Né? Foram compostos que tiveram a atividade tempo dependente e apresentaram uma ligação por docking, né? Apresentaram uma ligação monodentada ao zinco catalítico. Esses compostos também foram reposicionados na tentativa de encontrar antimaláricos potenciais e nós conseguimos alguns derivados com bastante atividade em estona desacetilase tipo 1D Plasmodium falciparum, com uma ótima atividade também em Plasmodium resistente. E hoje nós estamos trabalhando com híbridos, uma nova série de híbridos, em que nós temos a inserção desse N-metilpicolinamida, que é essa porção farmacofórica do sorafenib, nos compostos
difenylureídicos cinamil-hidroxamados. Nós estamos na fase de síntese desses compostos. E o projeto atual que está sendo desenvolvido com maior intensidade dentro do nosso laboratório é justamente a obtenção desse tipo de híbrido, em que nós temos aqui uma porção que é característica de inibidores de quinase, que são esses derivados anilino-purínicos, e a outra porção é característica de inibidor de histona-desacetilase, que é justamente esse linker benzil hidroxamato, né? A gente planejou esse tipo de composto com base aí nos conhecimentos dos inibidores tradicionais dos alvos isolados. E, particularmente, a rota sintética é uma rota bastante simples, em que nós partimos, nesse caso, né, da 6-cloropurina, mas nós temos vários análogos aí de purina, como a diazapurina, né? Mas nesse caso nós partimos então da diazapurina, fizemos a reação de substituição com anilinas substituídas, mono, di, tri substituídas, com posterior alquilação com o bromometilbenzoato de metila, para a formação do linker, e por fim a hidroxiaminólise para a geração então do ácido hidroxâmico correspondente. Todos os compostos foram obtidos com rendimentos globais, né, para essas 3 etapas, de 50% a 60%, que são considerados muito bons. Pureza acima de 95%, ideais para ensaios biológicos, e a caracterização ela foi completa também para esses compostos. Em termos de ensaio de citotoxicidade, eles foram realizados pela professora Letícia e professor João Agostinho, lá no ICB, e as moléculas então foram testadas em linhagens de tumores sólidos e tumores hematológicos. Particularmente, 4 moléculas, né, a 4A, 4C e 4D, foram bastante interessantes nessa primeira triagem citotóxica, de modo que nós podemos observar que as moléculas têm grande tumor especificidade, né, para linhagens hematológicas, né, grande parte aqui tendo atividade na casa nanomolar, comparativamente aos tumores sólidos. Dentre essas 3 moléculas, o composto 4D, que é aquele em que nós temos a substituição na anilina 3-cloro-4-fluor, ele foi o composto mais ativo em ambas as linhagens tumorais, Jurkat e Namalva. Particularmente, essa atividade bastante proeminente suscitou aqui a solicitação de patente para esses compostos, né, que está aguardando análise há tempos no INPI. As moléculas elas foram ativas em histona-desacetilase 1 e 6, né, embora o índice de seletividade não seja tão alto para 6 em relação a 1, né, mas foram bastante potentes. Esses ensaios foram conduzidos pela Reaction Biology, né, então nós fizemos aí o envio dos compostos e o pagamento para a realização desses ensaios. Ainda, né, nós também enviamos para a Reaction Biology para avaliar o perfil de inibição especificamente do composto 4D, que foi o mais ativo nas linhagens celulares, num painel de quinases, né? Nós observamos que, por exemplo, em quinases lipídicas, como é o caso da PI3K, as moléculas não foram tão ativas, e aqui nós temos a atividade residual enzimática, a porcentagem de atividade residual enzimática, a gente consegue ver que a enzima ainda está bastante ativa, né? No entanto, nós conseguimos observar que houve aí uma potência, né, inibitória significativa em JAK, especificamente JAK2, MCK, BTK e até mesmo TRK-alfa. Particularmente essas 3, elas correlacionam-se aí com a citotoxicidade em Jurkat e Namal. E no caso da atividade em JAK, a gente consegue observar aqui que existe uma diferença interessante entre a capacidade inibitória, né, em JAK2 comparativamente a JAK1. Isso brilhou os olhos,
de modo que poderia existir então uma seletividade nas isoformas. E quando nós fizemos um teste, e aí um teste de inibição enzimática e não da atividade, mas para a determinação de C50 na isoforma 3, isso nos surpreendeu, né? Foi uma molécula que teoricamente tem uma boa inibição também em JAK3, na casa de micromolar, mas tem uma boa inibição em JAK3. Isso então reforça a ideia de que o composto 4D ele tem uma atividade ligada à inibição multitarget em quinases e HDACs, ou seja, não é uma molécula ainda muito seletiva para os alvos isolados, né? A gente tem uma ação um pouco mais ampla desse tipo de molécula. O composto 4D ainda foi avaliado juntamente com outros compostos da série por Western blot, para verificar a acetilação de estona e também a acetilação de alfa-tubulina. Então, isso tudo realizado também pelos colaboradores, professor João Agostinho e professor Letícia. Verificou-se também que as moléculas elas tinham a capacidade de reduzir a proliferação celular e são moléculas que apresentaram um índice de seletividade para as células tumorigênicas bastante acentuado. Essas moléculas, né, o 4D e especificamente 4C e 4A, também foram enviadas para estudos de metabolismo e farmacocinética, ou DMPK, lá com o professor pesquisador Thomas Bannister, do The Scripps Institute, hoje da Universidade da Flórida. E a gente pode observar que são moléculas que têm uma metabolização, uma inibição, né, da citocromo P450 relativamente baixa e, ao mesmo tempo, a meia-vida em humanos, né, acima de 120 minutos, e o clearance também razoavelmente adequado, o que isso nos estimula também a estudos complementares in vivo para essas moléculas. Especificamente, o composto 4D foi docado em estona desacetilase 6 e JAK3, com a colaboração do Dr. Thales Cronenberg, da Universidade de Tübingen. Foi possível observar que existe aí uma interação bastante favorável com estona desacetilase 6 e que, especificamente na JAK3, aparece aí uma ligação interessante com o RINJ, mas a proximidade também de uma cisteína 909, o que tem estimulado a buscarmos análogos desse composto 4D que possam atuar, ou que tenham warheads eletrofílicos para atuarem de maneira covalente na inibição de quinase, especificamente da JAK3. Então, o nosso próximo passo é justamente tentar trabalhar com esse scaffold anilino-purínico ou anilino-diazopurínico, promovendo determinadas modificações nesse scaffold para obter moléculas, quem sabe, aí, superiores em termos farmacodinâmicos ou até mesmo farmacocinéticos. E, por fim, então, as nossas propostas dentro do grupo LAPESB é sintetizar compostos que tenham ou que atuem como potencial inibidores de HDAC e quinases, alinhado com os alvos estratégicos definidos pelo INCT, ampliar investigações, como eu disse, sobre inibidores híbridos covalentes, focando particularmente JAK3, mas também que tenham ação em HDAC6 para otimizar potência e seletividade, e, como uma nova linha de investigação, explorar a síntese de PROTACs que promovam a degradação eficiente de HDAC6. Nossos interesses e colaborações envolvem basicamente ensaios de inibição enzimática, incluindo para potenciais inibidores covalentes em quinases e HDACs, particularmente aqui em Janus-quinases, né, e as suas isoformas, outras quinases como a BTK, TRK-alfa, CK1-alfa, PI3K, porque também é algo de interessante para a gente,
e nas isoformas de EIDDAC, 1 a 11, embora nós tenhamos aí alguns colaboradores que podem fazer também alguns ensaios adicionais em algumas dessas isoformas. E o segundo interesse, justamente os ensaios de DMPK, né? Estudos de permeabilidade, solubilidade, ensaios de inibição metabólica, CYP450, e preliminares de clearance e meia-vida também. Eu, obviamente, agradeço a atenção de todos, né? Tenho que agradecer também às agências de fomento, à nossa unidade e à USP, aos colaboradores e aos estudantes que podem tornar isso tudo possível, né? Muito obrigado a todos e estamos aí abertos a questionamentos, pelo menos nesse momento por e-mail, né? Mas em um outro momento, acredito eu que a gente conseguirá conversar um pouco mais sobre esse grande projeto. Muito obrigado a todos e bom dia a vocês.